Bom dia, amigos e amigas. Bom dia, senhores e senhoras. Eu sou Daniel Nonato. E começamos hoje com Maria de Nazaré, uma canção do Padre Zezinho, que nós, quando criança, na catequese, que nós aprendemos a cantar desde criança, não é mais famosa do que Mãezinha do Céu. Mas hoje, de forma especial, vamos nós, Padre Zezinho, Maria de Nazaré. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar, e sem perceber me vejo a rezar. Muito bem, amigos e amigas, voltamos aqui diretamente da nossa residência, do nosso escritório. Quem está no vídeo aí sabe que na minha esquerda tem na minha esquerda à sua direita, não é isso? Tem uma vela acesa, um círio pascal, e nós estamos encerrando por esses dias o tempo pascal. Iremos agora celebrar amanhã a ascensão do Senhor. Mas antes de entrar no evangelho de hoje Lucas capítulo 1, versículo 39 ao 56, eu quero primeiro lembrar que hoje nós celebramos a visitação da bem-aventurada Virgem Maria à sua prima Isabel. Mas antes de entrar no comentário, eu desejo fazer uma análise aí com vocês, com todo respeito aos demais que não concordam comigo, mas a gente tem muita coisa para discutir no Brasil. Tem aí a Câmara querendo barrar o governo por ter aumentado o IOF. Tem uma discussão danada, o IOF, Imposto sobre Transações Financeiras, também operações financeiras, IOF. Também a gente sabe aí dessa questão da nossa querida ministra Marina Silva, essa questão que tem lá no WhatsApp, no Instagram, uma lista para poder caçar o senador Rogério, né? Marcos Rogério, aquele cidadão que tem uma voz de locutor, de FM, né? Mas é um cara que, meu amor de Deus, deixa eu ficar quieto. Mas o que eu quero entrar hoje, a minha indignação hoje, para provar que eu não sou esquerdista como me pintam, mas também não sou de direita, nem pensar, né? Deus deixou o sertão sem água porque sabia que eu seria presidente. Olha, uma pessoa que fala isso com todo respeito não é uma pessoa com ego inflado, não é uma pessoa com ego inflamado, mas é um idiota na hora que fala isso. E desculpe quando o cardeal do Rio, lá na época, Dom Eusébio Chaide, disse que de católico o atual presidente não tem nada, mas tem de caótico. Aqui é a prova que ele está caótico. Como que eu, como uma pessoa humana, vou dizer que Deus é capaz de castigar todo um povo, toda uma região de um país, porque sabia que um dia você viria presidente? Deus tem mais do que fazer com isso, caríssimos amigos do PT, caríssimos amigos da esquerda, caríssimos amigos que nos escutam aqui e concordam comigo. Você pode, por mais que você seja radical, extremista, defensor do atual presidente, essa frase ela não cabe. O Lula, quando começou a transposição do Rio São Francisco lá em 2007, no governo dele, quando a gente começa a proposta de levar água para o Nordeste, e aquilo que Padre Zezinho, que nós escutamos na abertura com Maria de Nazaré, falou uma vez, se houvesse vontade política, o sertão viraria mar. Se eles conseguem mandar óleo, petróleo, conseguem mandar gás por tubulações, por que não conseguem mandar água? Tudo questão de vontade política. Mas a frase do atual presidente da República, eu sou Luiz Inácio Lula da Silva, é algo que a gente, como cidadãos, como cristãos, como membros de uma comunidade de fé, não podemos achar que isso é algo normal. Isso é um ego inflamado, seja lá pelo quê, motivada por Deus ou pelo diabo, porque dizer, Deus deixou o sertão sem água porque ele sabia que eu ia ser presidente da República. Ou seja, nós estamos com uma série de crianças morrendo, crianças morreram, idosos morreram, mulheres, mães, pais, jovens
O Nordeste todo, na década de 60, inclusive meu pai e minha mãe, parentes, meus tios e tias, amigos, conhecidos, deixaram o Nordeste por falta d'água, porque o infeliz seria presidente agora para mandar água agora para lá? Desculpe, senhores, por mais que eu concorde com as políticas públicas do presidente da República, essa frase foi idiota. E vamos nós para o Evangelho do dia. Bem, eu já disse que o Evangelho do dia de hoje é o Evangelho de Maria encontrando a sua prima Isabel, Lucas capítulo 1, versículo 39 ao 56. A gente ouve Maria falar, Maria, mãe de Deus, nossa mãe. Nesse sábado nós sabemos que a igreja se prepara para celebrar a festa da Ascensão do Senhor. E essa festa da visitação de Maria, a prima Isabel, nós somos convidados a contemplar mistérios e profecias. Primeiro, você encontra ali o Antigo Testamento, já disse isso outras vezes em nossos vídeos, e o Novo Testamento. O Antigo Testamento, representado por Isabel, e o Novo Testamento, representado por Maria. O evangelista Lucas, quando narra esse episódio, note bem que ele não pode deixar despercebido que naqueles dias Maria partiu apressadamente. Ou seja, Lucas tenta dizer que Maria foi de forma rápida depois da notícia que o anjo deu a ela, que sua prima Isabel estava grávida. E uma das coisas interessantes, algumas igrejas evangélicas dizem, a reação de Isabel quando recebe Maria na sua casa, é uma reação em que João Batista confirma a realidade de Jesus. Jesus, ainda no ventre, faz com que João Batista pule. Aí, Dom Luciano Bergamin, meu querido bispo emérito, gosta de dar os pulinhos deles. Aí está a prova do pulinho teológico, né, Dom Luciano? O pulinho teológico do Dom Luciano. Quando Maria encontra com Isabel, João Batista pula no ventre de Isabel. O interessante é que o cântico de Maria é um cântico feito por uma mulher, é um cântico que representa para nós uma profecia diante da realidade, uma profecia fora do tempo, quando nós conhecemos bem essa teologia de reconhecer o patriarcalismo, a mulher sendo colocada em segundo lugar. Nesse evangelho, primeiro nós temos o capítulo 1, versículo 46, quando Maria engrandece o Senhor e não a si mesmo. Era mesmo tendo rei na barriga, não quis se fazer disso. Depois, reconhece a ação de Deus na história da humanidade. Ela lembra a história dos humildes, dos pequenos, em Lucas 1, 48 ao 50. Quando ela deixa bem claro a reação de Deus perante o povo. Terceiro, ela denuncia a arrogância dos poderosos, a acumulação de riqueza, e da riqueza, fruto da exploração social. E aí você lembra do texto lá em Lucas 1, 51 ao 53. E o quarto item, para a gente completar essa mesa de 4 pés, ela anuncia a fidelidade de Deus à sua aliança, a aliança com os pobres e com Israel. O canto do Magnífica, ele é um cântico que ele tem uma espiritualidade baseada no livro do Êxodo, também baseado na justiça proposta por Amós, lá em Amós capítulo 5, versículo 24. Também, a gente quando entra nesse contexto ainda, a gente olha para o livro dos Salmos, que Maria, sendo uma mulher, não teria acesso, mas era inspirada pela força de Deus que habitava nela, a primeira mulher, a primeira a aceitar a salvação na história da humanidade. Ele ergue do pó o indigente e do lixo retira o pobre. Salmo 113, versículo 7. A teologia do Magnífica representa para nós cristãos o início da libertação. Mesmo você sendo evangélico, às vezes, não concordando com Maria como mãe do Salvador, algumas vezes já vi pastor falando isso, mas ela é a mulher escolhida e chamada à salvação. E celebrar a visitação é dizer que Deus tem pressa em nos visitar, em trazer para nós a salvação. Celebrar a visitação é lembrar que o evangelho começa nos lares, nos pobres,
nas montanhas da Judéia, nos ventres de 2 mulheres que ousaram a crer na promessa do Senhor. Celebrar a visitação de Maria é lembrar que Maria foi até a periferia da periferia, a periferia existencial e a periferia humana, a periferia geográfica, para levar a salvação. E eu paro por aqui. Tempo corrido. Fiquemos com Deus. Eu sou Daniel Nonato. Ave Maria, Ave Maria.